Salmo 81. Nós vamos ler o versículo 8, 11 e 13. Quero dar boas-vindas aos irmãos que já estão aqui, inclusive o irmão Marcos, que está pela segunda vez conosco. Agradecer aos irmãos que fizeram a abertura do culto. E vamos orar mais uma vez. Aliás, eu vou ler o texto e nós vamos orar. Vou deixar um óculos aqui. Salmo 81, o versículo 8. O Senhor diz assim: Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ó Israel, se me escutasses. Verso 11, mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis. Versículo 13, Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Vou pedir o evangelista Douglas para fazer uma oração mais uma vez, para que Deus abençoe a palavra dessa noite. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Papai Cristo, porque mais uma vez, Pai, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem se segurado firme nas nossas mãos, ó Pai. Senhor, nós te louvamos pelo dia de hoje, Pai, te agradecemos, Pai, e te pedimos que nessa noite, Senhor, o Senhor venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, o ouvido do nosso entendimento, Papai querido. Nós lançamos fora agora, Senhor, todo espírito que rouba a palavra, Papai querido, e te pedimos, ó Pai, que durante esse período de estudo, Senhor venha nos desconectar, Senhor, do mundo lá fora, Pai, e que a nossa mente possa estar concentrada naquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. Abençoa também, Senhor, pastor ministrante, Senhor. Usa ele, Papai querido, usa ele, Espírito Santo, conforme o teu querer nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Bem, irmãos, eu gostaria de falar mais uma vez com os irmãos sobre esse assunto tão importante que é ouvir a voz de Deus. Quero começar dizendo que o sonho de Deus é ser ouvido. O sonho de Deus, o nosso Deus, é ser ouvido por nós. Desde o começo da relação do Senhor conosco, sempre Ele baseou tudo no nosso ouvir. Desde os primeiros mandamentos de Deus, Ele sempre esteve falando sobre que tudo dependia do ouvido. E eu vou lembrar mais uma vez aquele texto que eu falei lá na Escola de Libertação, Deuteronômio 28, não é? Versículo 1 e 2. Desde as primeiras atividades de Deus com o homem, Ele sempre baseou tudo no ouvido do homem. O verso diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tudo começa com isso, se ouvires, e não é ouvir simplesmente, mas ouvir atentamente. Existem várias formas de ouvir, existem várias medidas de ouvir, e as pessoas dizem ouvir a Deus, mas existem várias maneiras de ouvir, existem várias formas de ouvir. E Deus diz que se for ouvido atentamente, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti. E as bênçãos te alcançarão, quer dizer, existe uma consequência de ouvir a voz de Deus. No versículo 15, diz: se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir os seus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Deus está falando claramente para nós que as coisas que vão nos acontecer, boas ou ruins, elas dependem de uma coisa só. Elas dependem de uma coisa só. Se o som da voz de Deus chegou no nosso ouvido.
se o som da voz de Deus chegou no nosso ouvido, tá? Porque onde essa voz chega, as coisas mudam. Quando essa voz não chega, quando esse som não chega, a gente vai ouvir uma outra voz e as consequências serão outras. Os homens, eles são supostos a ouvir a voz do Senhor. Eles foram criados e nasceram para isso. Então, você vai verificar que nessa relação de Deus com o homem, desde o começo, tudo depende do ouvido do homem. E essa relação começou no Jardim do Éden, e foi ali a primeira vez que Deus falou ao homem, tá? No jardim. Foi a primeira vez que o homem ouviu a Deus, tá? Mas foi também a primeira vez que o homem desobedeceu a Deus, em que ele não ouviu a Deus. Foi a primeira vez que ele ouviu o Senhor, tá? Ele ouviu o Senhor. Mas foi a primeira vez também que ele não ouviu o Senhor, tá? Que ele não ouviu o Senhor. Então, o que aconteceu enquanto o homem ouviu o Senhor é que ele permaneceu no jardim. Enquanto ele ouviu o Senhor, a vida continuou normal. No momento em que ele não ouviu mais o Senhor, o homem perdeu o jardim. Então, algumas coisas aqui. Aquele lugar era dependente da voz de Deus. Estar naquele lugar ou não, dependia de ouvir a voz de Deus. Só que uma outra coisa aconteceu aqui, porque o homem, ele não perdeu só o jardim, tá? Ele perdeu o ouvido no jardim. O homem perdeu, tá? O ouvido no jardim. Quando ele perdeu o ouvido, naturalmente ele perdeu o jardim. Só a relação do homem com Deus é uma relação de falar e ouvir. E a história humana, a partir do Jardim do Éden, é uma história de não ouvir a voz de Deus. E o que Deus está tentando fazer conosco desde aquele tempo é nos ajudar a achar o que foi perdido. E o que foi perdido no jardim foi o ouvido para ouvir a voz de Deus. O ser humano perdeu o ouvido para ouvir a voz do Senhor. É tanto que quando Jesus aparece, ele fala em Marcos 4:9, ele fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus veio pregar, ele veio pregar para um povo que não tinha ouvidos. E ele sabia que ele só seria ouvidos para quem tinha, ele só seria ouvido por quem tinha os ouvidos. É sério, como é que você tinha os ouvidos sendo que ele foi perdido no jardim? Alguém tem que achar o ouvido de volta. O problema de todos nós, seres humanos, e especialmente nós, os crentes, é que as pessoas não acharam o ouvido. Se a gente vem para a casa de Deus, se a gente lê a palavra, ou a gente vai para a oração, a gente está tentando achar o ouvido. Mas, olha, muita gente faz tudo isso e não achou o ouvido. Tem muita gente pensando que está ouvindo a Deus na igreja, mas não está. Ele escuta as coisas, mas ele não está ouvindo a voz de Deus. Eu queria tentar explicar isso de uma forma simples. Quando o som da voz de Deus chega em algum lugar, as coisas mudam. Como é que você pode estar na igreja a vida inteira ouvindo as pregações e nada muda? Você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo pregações, você está ouvindo coisas sobre Deus. As pessoas perderam o ouvido no jardim e muitos deles nunca acharam até hoje. É lógico que quando a gente veio para a casa de Deus, a gente ouviu a voz do Senhor, a gente só entrou no rebanho porque ouvimos a voz do Senhor. Mas uma coisa que eu vou falar nessa lição é que existem vários níveis de ouvido, existem vários níveis de ouvir. Você pode ter um ouvido tão pequenininho que você só ouve a primeira coisa que Deus falou e acabou, você não ouve nada mais. Você ouviu o suficiente para estar dentro da igreja, mas também agora não ouve mais nada. O ouvido é do mesmo tamanho.
Hoje eu vou falar sobre uma coisa que Davi falou, eu não posso me adiantar na minha pregação, mas eu vou falar que Davi falou que Deus abriu os ouvidos dele. Não é? Se Deus abriu os ouvidos dele, Deus expandiu os ouvidos dele. Não é? E essa noite, uma coisa que nós podemos sair daqui para orar é pedir essas coisas. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos devolva o ouvido que nós perdemos no jardim, porque todos nós perdemos o ouvido lá. Nós tínhamos um ouvido para ouvir o Senhor. No momento que Eva emprestou os ouvidos ao diabo, nós perdemos o ouvido para o Senhor, perdemos o jardim. Mas o mais importante que nós perdemos no jardim foi o ouvido para ouvir a Deus. Tá? E alguns de nós que têm ouvido a voz de Deus e estão na casa do Senhor hoje, não têm um ouvido suficiente para ouvir a Deus de uma forma nova. Muitos de nós estão ouvindo a Deus muito pouquinho. E se o senhor tentar falar algo mais, não vai ouvir, porque o ouvido não ouve um pouco mais, ele só ouve aquele tantinho que sempre ouviu. E nós pedir ao Senhor para expandir nosso ouvido. Eu quero declarar que seria injusto Deus fazer qualquer coisa por nós quando nós temos o ouvido fechado para Ele. Tá? E voltando ao Salmo 81, que eu usei esse texto aqui apenas para introduzir, porque eu vejo nesse texto que o desejo de Deus, o sonho de Deus, eu vejo ele aqui no Salmo 81. Deus expressa isso de uma forma tão gramática. Eu queria que você tentasse entender como: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Essa expressão de Deus: ó Israel, se me escutasses, como se Deus dizendo: eu sei que você não me escuta, mas se você me escutasse, as coisas seriam diferentes. Não é? E verso 11 ele diz: o meu povo não ouviu a minha voz, Israel não me quis. Ei, o meu povo não ouviu a minha voz. Não é? E oxalá se o meu povo me escutasse, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E o que me choca é como Deus termina esse salmo falando o que Ele faria se nós ouvíssemos a sua voz. Ele diz que em breve eu abateria os seus inimigos. Em breve eu abateria os seus inimigos. Está na palavra de Deus. Eu estou lendo só a palavra para nós hoje à noite. Está dizendo aí que se nós ouvíssemos a Deus, nossos inimigos cairiam. Deus abateria os nossos inimigos. E Ele está dizendo: eu voltaria a minha mão contra os teus adversários, se você ouvisse a minha voz. O que eu estou querendo nessa noite, ou eu não, o Espírito Santo, é despertar em nós um desejo de ouvir a Deus, mais do que a gente tem ouvido. A gente precisa que Deus levante em nós uma sede mais profunda, de parar tudo que a gente está tentando fazer para ouvir a Deus. E aqui já tem um paradigma oposto, que é: todo mundo está sempre pensando em fazer algo para Deus. E Deus só está querendo uma coisa: que a gente escute a Ele. Mas o fazer não deixa. Eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu estou aqui para fazer, eu preciso fazer. Você nem escutou a voz de Deus ainda e já quer fazer. Então, tipo assim, a gente tem muitas ideias aqui, no fazer, mas não tem muito tempo para ouvir. No entanto, o desejo de Deus no Salmo 81, não é que a gente faça nada, é que a gente ouça a voz dele. O verso 15 diz que se a gente ouvisse a voz do Senhor, os que odeiam ao Senhor o adorariam. E os que odeiam ao Senhor aqui são os demônios. Tá? E a sorte deles seria eterna. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: se o som da minha voz chegar no seu ouvido, sua sorte será eterna. Eu te sustentaria com o trigo mais fino. Fica bom, gente. Por isso que eu sempre fico pregando que a vida de muito crente é desnecessariamente difícil. Vou repetir essa frase. A vida de muito crente é desnecessariamente difícil. E ainda dá testemunho. Irmão, a polícia me parou de novo, irmão. Meu carro quebrou de novo, irmão. Fui para o hospital de novo, irmão. Caí de novo, irmão. Perdi de novo. Mas Deus me livrou. Em outras palavras, os crentes justificam todas essas dificuldades quando não era nem para passar por aquelas dificuldades se tivesse ouvindo o som da voz de Deus. O que está atrás de muitos testemunhos é desobediência. Atrás de muitos testemunhos está a desobediência.
de não ouvir a voz do Senhor. Muito testemunho não era para ser dado na igreja. Eu não estou falando para os irmãos pararem de dar testemunho, como eu já falei, mas eu quero que você observe que Deus está dizendo que as coisas seriam mais fáceis se a gente ouvisse a sua voz. Então, vamos comigo para o Salmo 29, porque é o Salmo da voz de Deus. O Salmo 29 diz: tributai ao Senhor, filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor vestido de trajes santos. Agora, a partir do versículo 3, no Salmo 29, ele diz: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então ele diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O que a voz do Senhor faz? Ela quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. E aqui vai estar falando no sentido espiritual. Eu não sei que cedros do Líbano são esses, eu só sei de uma coisa: a voz do Senhor quebra eles. Tá? Ele faz saltar como um bezerro o Líbano, e Sirion como filhote selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. Presta atenção, Deus não fala numa pessoa, numa igreja ou numa situação, e as coisas ficam geladas, as coisas ficam paradas. A gente tem que admitir que, na maioria das vezes, a gente não está ouvindo a voz de Deus. A gente tem que admitir que, a maioria das vezes, um ingrediente principal que está faltando nas situações é o som da voz de Deus. Tem muita atividade humana, tem muita religiosidade, tá? Tem muita religiosidade, tem muita boa vontade humana, tá? Tem muita coisa boa, mas não tem o som da voz de Deus. Porque a voz de Deus, de acordo com o Salmo 29, ela lança labaredas de fogo. Nenhuma pessoa permanece a mesma debaixo dessa labareda de fogo. Verso 8 diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Veja, a voz do Senhor, ela muda qualquer situação, qualquer circunstância. É o deserto. Se o som da voz do Senhor, se o som da voz do Senhor chegar a ser ouvido no deserto, o deserto não vai permanecer o mesmo. Verso 9 diz que a voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Se o som da voz de Deus chegar em algum lugar, todo problema é resolvido. Tem gente tentando resolver o problema de finanças. Tem gente tentando resolver o problema de casamento. Tem gente tentando resolver o problema de emoções, de confusão mental, de problema de trabalho. Nós tentamos resolver os problemas de todos os jeitos, sem a voz de Deus. A voz de Deus nos foi dada para mudar as situações. Tá? E o Salmo 29 é um salmo que eu queria que você meditasse no Salmo 29. É um salmo que me desafia, porque quando eu ouço tudo que a voz de Deus faz, eu me pergunto se eu estou ouvindo a voz de Deus. Outra coisa que a voz de Deus faz, ela levanta um ser humano, tá? Ela levanta o homem, tá? O homem. Ezequiel, Deus chegou para o profeta e diz assim: põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com o homem sentado, e sentado que eu falo é no espírito, acomodado. A maioria das pessoas estão acomodadas, mesmo dentro das igrejas. O que significa que a voz do Senhor não chegou lá. Porque quando a voz do Senhor chega no espírito de um ser humano, ela levanta essa pessoa. O ser humano, ele tem muitas incapacidades, o ser humano é um ser incapaz. Ele é incapaz. Paulo mesmo diz, a nossa capacidade vem de Deus. O ser humano é muito incapaz, há muita incompetência em nós, há muita fraqueza em nós. Tá? Mas junto com essas incapacidades, tem muita desculpa. Tá? A gente sempre se desculpa.
A gente se desculpa de não poder fazer, de não poder isso, de não poder aquilo, e todo esse blá, 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 é só porque a voz de Deus não chegou lá. Eu nunca vi um homem reclamar quando ele está ouvindo a voz de Deus. Eu nunca vi uma pessoa ficar dependendo de outros, reclamando porque não foi ajudado por outros. Quando ela ouviu a voz. Geralmente, quando alguém está reclamando que um ser humano não o ajudou, é porque ele está surdo. Ele não está ouvindo a voz de Deus. Nenhum pastor que ouve a voz de Deus põe a culpa nas ovelhas. Nenhuma ovelha que ouve a voz de Deus põe a culpa no pastor. Nenhum marido que ouve a voz de Deus põe a culpa na esposa. Nenhuma esposa que ouve a voz de Deus põe a culpa no marido. Nós temos muitas incapacidades, mas junto com elas, nós temos muitas desculpas. E o que nós estamos desculpando é a nossa surdez espiritual. Onde a voz de Deus chega, o ser humano se levanta. Mais um exemplo, o exemplo que eu gosto de dar, Jesus chegou para o paralítico e falou, você quer ser curado? Ele não ouviu. A razão que ele não ouviu é que ele começou a falar, é porque ninguém me ajuda, etc. E Jesus falou a segunda vez, você quer ser curado? Eu sempre digo que da segunda vez, a voz de Deus chegou no espírito do homem. E agora Jesus pode dar uma ordem ao espírito e diz para ele, toma essa cama, levanta e anda. E foi exatamente o que ele fez. Deus pode dar qualquer ordem para um homem que está ouvindo a voz dele. Mas não adianta uma ordem onde não há um ouvido para a voz do Senhor. Essa mensagem ela é mais profunda do que eu consigo pregar ela. Ela é mais profunda do que eu consigo falar hoje à noite. Ela levanta um homem, tá? Depois que alguém ouve a voz de Deus, ele pode estar morto. E agora eu quero ler João 5, 25, que o próprio Senhor Jesus falou essas palavras em João 5, 25. Durante todos os textos dessa lição hoje, você vai ver uma coisa só, o poder da voz de Deus, o poder do som. Onde essa voz chega, nada permanece o mesmo. Jesus fala em João 5, 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem continuarão mortos. Os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que a ouvirem viverão. É isso que a palavra de Deus diz. A vida do homem está sempre com algum embaraço, com alguma dificuldade. A vida do homem está sempre de trás de alguma desculpa. A vida do homem está sempre desorientada em alguma área. A vida do homem está sempre prejudicada, enquanto o som da voz de Deus não chegar aos seus ouvidos. Eu não sei vocês, mas Deus tem me dado uma revelação pessoal da importância da voz dele. Eu já preguei essa mensagem várias vezes. E Deus sempre me manda pregar ela de novo. Porque nós precisamos que Deus toque. Se há um lugar que nós precisamos um toque de Deus, é no nosso ouvido. Se há um lugar onde nós precisamos uma bênção de Deus, é o nosso ouvido. Toda revelação que vocês me ouvem pregar é porque eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu não teria nada para falar em lugar nenhum se eu não ouvisse a voz do Senhor. Se vocês gostam da minha pregação, é porque eu tenho ouvido a voz de Deus. Vocês acham que eu não sei disso? Vocês acham que eu estou enganado em relação ao que eu prego, o que eu falo? Eu sei de uma coisa, eu tenho um ouvido para ouvir a voz de Deus. Por causa das palavras que eu tenho para falar, eu sei que eu tenho um ouvido para ouvir a Deus. Porque se eu não tivesse, eu não tinha o que pregar. Se eu tivesse dificuldade para trazer uma palavra rema, inspirada para a igreja, é porque eu teria dificuldade, eu não estaria ouvindo a voz do Senhor. Mas uma coisa eu sei, a experiência que eu tenho todo dia é, quando eu entro no lugar de oração, eu ouço a voz de Deus. Eu ouço Deus me falar dos assuntos que eu menos espero Ele me falar. Eu tenho chegado à conclusão que a coisa mais importante que um ser humano pode ter é um ouvido para Deus. E a pior desgraça que um crente pode ter é não ter ouvidos para ouvir o Senhor.
Quem tem ouvidos, ouça. Porque quem não tem, vai ouvir as pregações, vai escutar tudo, mas não vai ouvir a voz, o som que transforma. Se você perguntar para mim de onde vem a visão que eu tenho para essa igreja, ela não vem de livro nenhum, ela não vem de nenhum pastor, pregador que eu vi na internet, ela vem da voz de Deus que eu ouvi no quarto de oração. Se eu não tivesse um ouvido para ouvir a Deus, eu não teria uma visão clara do que é a igreja. Tudo que eu ouvi em 2017 mudou a minha vida, nenhum pastor orou por mim, nem veio falar comigo, nenhum profeta veio falar comigo. Todos os paradigmas que Deus mudou, todas as coisas que eu aprendi sobre ofensa, sobre perdão, sobre uma vida pura, sobre o sangue de Jesus, eu ouvi o Espírito Santo falar direto no meu ouvido. Se há um dom precioso que Deus me deu, foi o de ouvir a sua voz. Eu não tenho palavras para expressar, para agradecer a medida que eu tenho para ouvir a Deus. Porque por reconhecer essa medida é que eu imploro cada dia que Ele possa abrir os meus ouvidos um pouco mais. Se o pouco que Deus já abriu até agora, eu consigo ouvir o que eu já ouvi, imagina se Deus realmente abrir meus ouvidos. Eu falo para vocês. Talvez essa é uma das palavras mais importantes, mais importantes de todas. Uma das orações que você tem que fazer todo dia é: me ensina a ouvir tua voz. Aliás, vamos fazer isso agora, nesse momento. A partir do que eu já falei até aqui, dos textos que eu já li até aqui, da palavra que você já ouviu até agora, nessa meia hora, eu queria que você pedisse para Deus: me perdoa por não ouvir tua voz o tanto que eu poderia ouvir. Vamos lá, igreja, vamos lá, vamos orar. Comece a falar com Deus aí. Abre o meu ouvido para te ouvir. Abre o meu ouvido para te ouvir. Aliás, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu sou suposto te ouvir. Eu sou tua ovelha, eu sou suposto ouvir tua voz. Senhor, quanto é que eu estou ouvindo? Quanto? 10%, 5%, 20%, 30%? Qual é o tamanho do meu ouvido? Quanto é que ele consegue captar da sua voz? E alguém pode pedir: Senhor, abre os meus ouvidos um pouco mais, estende a minha audição espiritual. Eu existo para ouvir a tua voz. Alguém diz para ele: me ajuda a achar o ouvido que eu perdi lá no Jardim do Éden. Me ajuda a achar o ouvido perdido. Me ajuda a achar o ouvido perdido. Tudo que eu preciso é ouvir a tua voz. Eu não preciso nada mais a não ser ouvir a tua voz. Eu peço que o Espírito Santo, enquanto nós oramos, ele faça esse milagre em nós. Faz esse milagre em cada um de nós, a começar pelo pregador que está pregando essa noite. Eu preciso do teu ouvido, o que eu mais aprecio é o teu ouvido, Senhor. Obrigado pelo teu ouvido na minha vida. Vamos prosseguir. Quero levar você para 2 textos no livro dos Salmos. Eu quero dizer para você como que o som da voz de Deus é o som da vida. O som da vida. Salmo 51, versículo 8. Vocês sabem que alguns versículos a gente repete quase toda a pregação, né? Tipo esse aqui. Salmo 51, versículo 8. A oração de Davi é uma oração revelada. E a oração é: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que foram quebrados. Tá? O som da vida é o som da voz de Deus. Não vai vir alegria de nenhum som da terra. Não vai vir esse som da vida, de alegria, do inferno, muito menos, que é um lugar de morte. Aliás, o som de morte que está vindo do inferno todo dia é pesado e forte. O som de morte que sai do inferno todo dia. Mas Davi está dizendo: faz-me ouvir o som da vida para que se regozijem, isso é, para que se fortaleçam os ossos quebrados. O que Davi está dizendo é: esse som que vem da voz de Deus, ao chegar no meu espírito, ele dá vida aos ossos quebrados da minha estrutura emocional. Alguém tem que aprender a orar a palavra de Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Você tem que fazer essa oração. Se você não faz ainda, que você já ouviu eu pregar, você que está aqui em Marlboro já ouviu eu pregar, e se você não faz ainda, eu vou continuar pregando
até o dia que você fizer essa oração. Porque você tem que aprender a orar a Bíblia. Essas orações são reveladas. Agora eu vou completar essa oração, porque na minha Bíblia, no Salmo 51, verso 8, eu mesmo escrevi do ladinho o Salmo 89, verso 15. Tá? 89, 15. Porque Davi diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo e anda, ó Senhor, na luz da tua face. O povo que conhece o som da alegria, o povo que conhece o som da vida é o som da voz de Deus. Deixa eu interromper mais uma vez para falar que, infelizmente, o contraste da mensagem que eu estou falando, o contrário do que eu estou falando é que o nosso ouvido tem ouvido a voz do inimigo, tá? Infelizmente, ouvido ao inimigo. E eu digo que os crentes ouvem mais o inimigo do que a Deus. E você vai ver que isso não é um exagero, se você analisar a qualidade de vida das pessoas, tá? A tristeza, a depressão, o desânimo, a decepção, a desorientação, o não saber o que fazer. Tudo isso é só um raio-x de que as pessoas não ouvem a voz de Deus, estão ouvindo a voz do inimigo. Como é que você ouve a voz de Deus e não sabe o que fazer? Como é que você ouve a voz de Deus e não está animado? Como é que você está ouvindo a voz, o som da vida e está cheio de morte? Explica para mim. Não faz sentido. Você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo a voz do inimigo. Só que a nossa alma é terreno do inimigo, tá? A alma humana, tá? A alma humana é terreno do inimigo, tá? E a alma aqui é vontade, razão e emoções. As emoções e o racional e o intelecto humano é onde o diabo fala. E nós fazemos uma aliança. Nós temos uma aliança com a nossa alma e a nossa alma faz aliança com o inimigo. Ela ouve o inimigo, ela ouve o inimigo. Eu estou cansado demais de ter que fazer esse raio-x, esse diagnóstico. Os crentes ouvindo a voz do inimigo, os crentes ouvem a voz do inimigo. Deus, ele me manda pregar essa mensagem sempre, porque uma das coisas que acontece todo dia é o ser humano ouvindo a voz do inimigo. Nós vivemos no terreno do inimigo. Hey, onde foi que nós ouvimos a voz do inimigo? Primeira vez? No lugar onde Deus colocou a gente. Foi lá. E foi lá que a gente perdeu o ouvido para ele. Eu vou falar para você, está difícil recuperar. Não está tão fácil recuperar esse ouvido, porque as pessoas estão na igreja há anos e anos e ainda não sabem ouvir a voz de Deus. E eu estou falando do modo generalizado, estou pregando para vocês aqui, porque vocês estão na minha frente, mas eu estou pregando para a igreja inteira. A igreja de Jesus no mundo inteiro. As pessoas não sabem ouvir a voz de Deus. Elas ouvem a voz das suas emoções, a voz do medo. Uma vozinha só, que fala todo dia, que fala toda hora. Desde que um ser humano nasceu, é a voz do medo. Tá? As pessoas ouvem a voz do medo. Ah, mas eu tenho medo. Não, eu tenho medo disso, eu tenho medo. Elas nem percebem o quanto elas falam essa expressão, eu tenho medo. As pessoas falam isso demais. O que elas não percebem é que a alma delas está ouvindo a voz do medo. E sem saber, elas estão em uma aliança inconsciente com o adversário. Elas estão numa aliança com o adversário. Então, o resultado dessa audição é uma péssima qualidade de vida. Tá? Porque a qualidade de vida depende da qualidade do ouvido. Péssima qualidade de vida dos crentes. A qualidade de vida depende da qualidade do que está ouvindo, o som que está chegando no meu ouvido. E Davi, ele ora para que o som da vida, o som festivo, eu costumo orar no meu ouvido, uma coisa que eu gosto é ungir o meu ouvido, eu já faço isso há muito tempo. Se você é em Marlboro, não aprendeu a fazer isso ainda, está atrasado, porque eu já estou pregando isso há 1 ano e meio aqui. Eu unjo o meu ouvido para Deus, eu unjo o meu ouvido para Deus. Eu unjo sempre.
Se eu não faço todo dia, eu faço pelo menos uma vez por semana. Semana passada eu ungi o meu ouvido pelo menos umas 2 vezes. Porque eu desligo o meu ouvido da terra, na minha oração, eu desligo o meu ouvido dos sons do inferno, eu desligo o meu ouvido, eu ligo o meu ouvido nos sons da vida, eu oro Isaías, Salmo 51:8. Deus não é ouvido e a tristeza permanece. Se Deus é ouvido, a confusão não permanece. Se Deus é ouvido, o desânimo não permanece. Se Deus é ouvido, o pânico não permanece. Então vamos parar de desculpar e vamos dizer só uma coisa. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Só isso. Vamos só ser honestos. Eu sou servo do Senhor, eu creio nele, mas eu não estou conseguindo chegar o som dele aqui. Então eu queria só falar de passagem. Que vale a pena escrever isso em algum lugar do coração, se não quiser escrever num caderno, tá bom? Oramos. Não para falar, oramos para aprender a ouvir. Não oramos para falar. Falamos enquanto oramos, mas o que estamos buscando, pelo menos eu, não sei se você já aprendeu a orar, mas se eu estou aprendendo a orar, a direção que eu sinto, sabe qual é? Eu estou buscando a voz, é só isso. Você acha que eu entro na oração e falo, só, cheguei, hein? E vou falar tudo que você precisa ouvir? Absolutamente não. Eu não tenho essa atitude porque, tipo assim, eu não tenho nada para falar. Na verdade, eu entro ali procurando o som da voz. Onde que está o som da sua voz hoje? Sua voz hoje quer falar o quê? Onde está o som da sua voz? Sobre o que você quer falar comigo? Qual é o som que você precisa trazer ao meu ouvido? Quais são as palavras que você precisa trazer aqui? Sabe por que os crentes não oram muito? Porque eles não amam a voz de Deus. Eles não estão atrás da voz de Deus. Eles não gastam tempo com Deus porque eles não sabem da importância que é ouvir a voz do Senhor. Eu vou para a oração sempre carente, miserável. E você acha que eu estou exagerando, sendo espiritual demais? Você não me entende. Eu vou para a voz de Deus humano, frágil, como um ser humano normal, miserável. Não existe uma palavra mais, talvez, mais natural e normal para um ser humano normal do que miserável. Carente, miserável. Se eu não ouvir nada de ti, eu vou voltar vazio, perto da morte, perto de desmaiar. Eu preciso do som da sua voz de novo. A coisa que me alimenta é o som da sua voz. Eu tenho muitas coisas para ouvir no meu celular. Muita mensagem, muita gente nova. A Gel manda muita coisa para mim, muito vídeo, muito áudio. Os irmãos da igreja manda muito. Os irmãos da igreja mandam, eles encontram uma mensagem, manda para mim. Manda música nova, cada irmão que ouve uma música, pastor, que música bonita, põe no louvor, muita música, amém, muita coisa lá. Eu mesmo tenho minhas próprias preferências de ouvir. Só que tem hora que eu entro no meu carro, igual essa viagem que eu fiz de Boston para cá agora, 1 hora de carro. Tá? Eu estou lá no celular, o que eu vou ouvir? E o Espírito Santo, nada. O que eu vou ouvir? O Espírito Santo, nada. Mas eu estou querendo ouvir alguma coisa, e o Espírito Santo, não é nada do que está aí. Não é nada do que está aí. Você precisa ouvir um novo tom, uma nova versão do som da minha voz. E às vezes eu passo a viagem inteira procurando o som da voz. Não ouvi nenhuma música. E eu já estou cansado de, depois de esperar bastante tempo, testar uma música. Eu coloco a música, começa, o meu ouvido rejeita na hora. Eu não quero ouvir essa música. Estou cansado desse hino. Esse hino é maravilhoso, mas não é para agora. Eu não sei, eu estou falando de uma experiência minha. Não sei se você entende o que eu estou falando. Mas eu estou falando uma coisa profunda aqui. Meu ouvido é tão carente da voz de Deus. Meu ouvido está tão sedento da voz de Deus. Que eu estou acostumado a ouvir minhas músicas. Eu tenho as músicas preferidas. Eu vou procurando as preferidas. Nenhuma serve. Nenhuma presta naquele momento. Porque o meu espírito está atrás. O meu ouvido, eu tenho um ouvido carente da voz do Senhor.
Mas a maioria dos crentes que eu conheço, eles não têm essa carência pela voz do Senhor. A voz de Deus existe para substituir a voz da morte. O som do inferno, ele está no ar todos os dias. Nós não impedimos que ele chegue aos nossos ouvidos, porque nós estamos no território dele. O diabo não foi tirado daqui ainda. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele controla as ondas sonoras. Se você não sabe, um som de morte está no ar. Não quer ouvir? Então sai do planeta. Você quer ouvir só o som do céu? Sai do planeta. Eu não quero sair hoje, pastor. Eu quero sair, mas não hoje. Foi igual os irmãos que o professor da escola dominical perguntou: quem quer ir para o céu? As crianças. Todo mundo, e um garotinho não levantou a mão, e ele perguntou: mas, ô fulano, você não quer ir para o céu? Ele falou: pensei que o senhor estava fazendo a caravana para ir agora. Agora eu não quero. Talvez depois. Mas hoje não. Agora, por causa do tempo, essa mensagem ela me obriga a seguir adiante, mesmo que eu quero falar sobre o ouvido que impede a Deus. O ouvido que impede a voz de Deus. Como é que pode ser isso? O ouvido que impede a voz de Deus. Que ouvido é esse? Primeiro é o ouvido que não existe. O ouvido que não existe. Deixa eu te explicar sobre essa questão de ouvido que existe e ouvido que não existe. Eu faço uma caminhada lá em Boston. Eu preciso melhorar a minha atividade física. Isso é uma das minhas orações que eu continuo fazendo, porque eu não consegui ainda fazer o que eu realmente preciso fazer. Mas, há 3 dias atrás, estava bem warm, começou a esquentar, eu falei: que bom, posso voltar a minha caminhada. Aí eu voltei minha caminhada, é 1 hora de caminhada, meia para ir, meia hora para voltar. É uma caminhada boa, porque tem assim, uma subida bem íngreme, descida, eu tenho que subir na ida e na volta. É uma caminhada boa. E quando eu... Essa caminhada que eu faço, ela passa bem no meio do Hospital dos Veteranos, lá em Chelsea. Tem um hospital antigo de veteranos de guerra. É um lugar assim bem limpinho, muito agradável aquele lugar. E quando eu vinha chegando, há uns 3 dias atrás, eu vi um som de rock, de longe, uma música rock, né? Aí eu fui caminhando e estava lá um veterano, né, bem de idade, ouvindo o seu rockzinho. Eu falei: legal. Eu fui embora. 3 dias depois, eu venho passando pelo mesmo caminho, eu vi o som de rock de longe, de novo. Você sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele falou: você sabe por que alguém está ouvindo música rock aqui, nessa região? E sempre que você passar aqui, vai ter alguém ouvindo essa música rock? Eu falei: por que, Espírito Santo? Ele falou: porque aqui existe um ouvido para essa música. Existe um ouvido aqui para o som de música rock. E a única razão que você está ouvindo esse som é porque tem um ouvido para ele. Se não houvesse um ouvido, não haveria aquele som. Eu te pergunto, qual que é o mais importante? Qual é o que vem primeiro? O som ou o ouvido? O ouvido vem primeiro. Porque se não tem um ouvido para música clássica, ninguém vai ficar ouvindo Chopin, Beethoven. Eu não gosto disso, por que eu vou ouvir? Eu não tenho ouvido para isso. Mas se tem um ouvido para música rock, você não vai ouvir Chopin. Você vai ouvir aquela música. E o Espírito Santo falando comigo a mesma coisa. Ninguém vai ouvir a minha voz se não tem um ouvido para mim. Eu só vou fazer só o som da minha voz, onde tem um ouvido para mim. Onde não existe um ouvido, não existe a minha voz.
O ouvido que impede a voz de Deus é o ouvido que não existe. Ele não está ali para ouvir a voz do Senhor. Ele está ali para ouvir qualquer coisa, menos a voz do Senhor. Não existe som sem ouvido. Tá? Onde alguém ouvirá a voz do Espírito Santo? Onde houver um ouvido para o Espírito Santo. O que significa que você tem que desenvolver esse ouvido. Você tem que criar o ouvido para Deus. Eu e você temos a responsabilidade de abrir um ouvido para Deus e clamar por um ouvido, porque senão não vai ter som da sua voz. Mas um outro ouvido que impede a voz de Deus é o ouvido pequeno. O ouvido pequeno está em João 16:12, você sabe, eu já li isso antes, mas eu vou ler hoje de novo. E em João 16:12, Jesus vira para os discípulos e diz o quê? Eu tenho muito mais que vos dizer, mas não posso falar agora porque vocês não podem tolerar. Isso é, o ouvido de vocês é pequeno demais. Isto é, vocês têm um ouvido que conseguiu ouvir tudo que eu falei até agora. Só que eu não posso falar mais, porque o ouvido não pode receber. O ouvido não tolera, então o ouvido tem tamanho. Então o ouvido tem tamanho, tá? O ouvido tem tamanho. E muita gente tem esse ouvido para Deus. Já é crente e está na igreja 30 anos, 50, 60, mas o ouvido ficou do mesmo tamanho. Pregações ouviram muitas, milhares, mas não abriu o ouvido, não expandiu o ouvido. Outros começaram a ouvir a Deus numa nova dimensão. Outros começaram a ouvir nuances do som da voz de Deus que não podia ouvir aqui. Outros começaram a ouvir Deus num novo tom. Eu nunca ouvi esse som antes. É o som da voz de Deus numa nova dimensão. Esse é um ouvido expandido, é um ouvido alargado. Então, o ouvido que impede a voz de Deus é o ouvido pequeno, ele não cresce. Deus não pode falar algo novo, porque ele não tolera. É o ouvido antigo, o ouvido velho. O ouvido velho é como o odre velho. Ele não suporta o vinho novo, porque ele vai rasgar. Que o vinho novo, ele vai expandir. Mas o ouvido velho só suporta as mesmas palavras. Uma coisa que eu tenho descoberto pelo Espírito Santo é que eu não posso pregar a minha pregação para todas as pessoas. Porque a minha pregação é uma pregação nova. Eu tenho uma pregação nova. Eu tenho uma mensagem fresca de Deus. E às vezes eu quero falar com alguém e Deus... Não, aí não. Não tem espaço para essa mensagem aí. Tem pessoas que passam pela igreja de Chelsea e elas dizem, aqui não é o meu lugar. E eu entendo. E eu não quero que elas fiquem. Porque elas não têm um ouvido para aquilo que Deus está oferecendo. Você acha que eu vou tentar enfiar a mensagem de Deus no ouvido que não cabe? E se você nunca vai abrir o seu ouvido, eu quero que você vá lá para onde você quer ouvir, o que você pode ouvir, o que você tolera ouvir. Então vai para lá e fica lá. Porque para você ouvir o que Deus está oferecendo aqui, você tem que ter um ouvido maior. Você tem que dizer, Deus, quebra os meus paradigmas. Quebra o ouvido velho, me arranca o ouvido velho, me dá um ouvido novo, porque o vinho novo é para um ouvido novo. A palavra de Deus diz que o ouvido prova as palavras como o paladar prova uma comida. Do tipo, essa comida aí é forte demais para mim. Então rejeita logo, porque realmente seu ouvido não dá. Eu não estou enganado. E sabe, eu encontro muitas ovelhinhas. Uma das características básicas das ovelhinhas de Jesus é a ingenuidade. Eu lido com ovelhas. Tá? E elas têm uma boa vontade incrível de ajudar outras pessoas. E elas querem levar a mensagem que elas receberam para pessoas que não têm o ouvido que elas têm. E elas ficam tentando empurrar a mensagem. Eu falo, não faz isso. Não faz isso. Mas elas querem levar a boa vontade de expandir aquilo que está recebendo. Right? E você tem que respeitar o ouvido das pessoas, porque Deus respeita.
Jesus respeitou, ele foi obrigado. Tenho muito que vos dizer, mas não vou falar. Você sabe o que eu não vi depois desse versículo 12? Nenhum discípulo falou, não, você tem que me falar. Não, por favor, pelo amor de Deus. Não, você não pode me deixar aqui. Algum falou isso? Nenhum. É do tipo assim, é isso mesmo, nosso ouvidinho é só esse mesmo. Colegas de infância. Aí nós estamos lá falando. Aí uma colega de infância estava lá contando como a mãe do nada tornou paralítica. Não tem explicação médica, não tem nada. E eu comecei a falar, falei assim, olha, aonde eu estou, eles pregam sobre isso, sobre maldições hereditárias, tem cura, tem isso, tem tudo, tem uma explicação espiritual. Aí começaram, não, mas não tem isso, eu já vivi isso, e meu marido cria nisso, e está de novo a depressão, e tal, e foi rejeitando. Aí o Espírito Santo, na hora, falou assim para mim, cala, não tem espaço. Aí eu me calei, porque se eu continuasse, na verdade, ia tornar um debate, ia tornar uma briga, uma confusão, e Deus não é Deus de confusão, e muito menos de ficar brigando. Então, eu falei assim, só me calei, deixei eles falando, e falei assim, ok, assim seja, assim como queiras. Pastor, em João 16:13, não sei se o senhor vai ler, mas na versão aqui fala assim, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de ouvir. O Espírito está anunciando, mas não tem ninguém pedindo isso. Tem ninguém reclamando do Espírito? Cadê as coisas que mais você tem para falar? Cadê? Gastando tempo em oração e dizendo para ele, aqui está o meu ouvido. O que Jesus não falou, fala para mim. Quem está fazendo essa oração? Hã? Pois é, ele não falou que ia enviar o Espírito? Quando o Espírito vier, ele falará todas as coisas. Espera aí, então você vai falar, então quais as coisas que você não falou para mim ainda? Eu estou falando porque eu falo essas coisas com Deus. Eu falo para ele assim, eu falo para Deus desse jeito. Ó, você já me deu muito, mas é muito pouco. Eu sei que é muito que você já me deu. Eu tenho que te agradecer pelo que você me deu, mas eu sei que é muito pouco. Eu tenho certeza que você tem muito mais aí escondido que você não me falou. Aliás, o meu problema aqui nesse momento é justamente por que você não me falou as outras coisas. Por que esse tempo todo de caminhada com você nunca falou, você nunca falou comigo sobre determinadas coisas. Porque, amor, se você acha que você está sendo muito honrado por Deus, por tudo que você já ouviu, você tem que perguntar para ele assim, espera aí, e o tanto que eu não ouvi? Qual que é o problema aí? Por que eu não ouvi tudo isso que você não me falou ainda? Eu estou falando isso para vocês porque é a oração que eu faço. Nós somos obrigados a respeitar o ouvido das pessoas. Por favor, respeite o ouvido das pessoas. Igual a Lélia, você está oferecendo uma coisa, mas o ouvido está dizendo, aqui não dá, aqui não cabe, então você para. Igual eu fui num pastor amigo meu, fui na casa dele, a gente tomou um café, eu já falei isso antes, né? Aí eu fui compartilhar com ele uma coisa que Deus tinha me falado, essa coisa maravilhosa, nova, e eu todo empolgado, e ele não deu a mínima. E eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu estou chateado, meu amigo não deu a mínima, e Deus falou, por que você foi compartilhar com ele uma coisa que eu dei só para você? Deus sabe o tamanho do ouvido que você tem, ou que você não tem, para Ele poder te dar algo ou não te dar algo. Um dos versículos que eu comecei a orar foi esse aqui, Salmo 40, versículo 6. Esse texto, o que ele diz? Ele diz assim, sacrifício e oferta não desejas, mas fizeste o quê? Abriste os meus ouvidos. Esse é um dos testemunhos mais lindos da vida de Davi. Sacrifício e oferta não me pedistes. Você não me pediu sacrifícios e ofertas.
antes dessa aula terminar, eu vou falar sobre a nossa preferência. Tá? Nossa preferência é sacrifícios. Tá? Mas Davi falou, não, você não me pediu o sacrifício, você abriu os meus ouvidos. Esse é o maior testemunho que um crente pode dar. E eu vou só repetir um estudo que eu dei aqui na quarta-feira, só vou repetir o título, não vou pregar ele de novo, não. Mas, nas áreas em que nós produzimos fruto, são as áreas que nós estamos ouvindo a voz. Alright? O título da mensagem é A Voz e o Fruto. Tá? Se você quiser procurar, você pode procurar lá no YouTube, que está essa mensagem, A Voz e o Fruto. E o que Deus falou comigo naquele momento? Que nas áreas em que nós produzimos muito fruto, ou um bom fruto, você não tem dificuldade de produzir fruto, você tem habilidade, você tem uma naturalidade em você de ser frutífero naquela área, é porque você está ouvindo a voz de Deus naquela área. Talvez você nem percebe, nem sabe que você está ouvindo a voz de Deus naquela área. E nas áreas que você não produz fruto, nas áreas que você é estéril, o que você não percebe também é que está faltando o som da voz de Deus naquela área. Porque o som da voz de Deus não chegaria no seu ouvido e te deixaria infrutífero. Eu não sei se vocês já puderam ter pelo menos 10% da revelação que eu estou pregando, de que o homem foi feito para ouvir a voz de Deus. E se o homem foi feito para ouvir a voz de Deus, uma oração a gente tem que fazer o tempo todo. Buscar o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu deito na minha cama e falo assim, eu estou deitando para te ouvir. Fala comigo enquanto eu durmo. Porque Davi fala assim, de noite os meus rins me ensinam. Essa é uma expressão, não é que os rins vão ensinar, é que de noite o espírito dele aprende, porque é quando Deus cala a voz da alma, né? É interessante que durante o dia a alma está acesinha ali, né? E o espírito, às vezes, o espírito humano com letra minúscula, ele fica meio silencioso porque a alma, balofa, gorda, né? Na frente, ela toma conta, barulhenta, ela não deixa você ouvir. Quando você vai dormir, a alma dorme. Você não está pensando, você não está racionalizando, você não está desejando, você pode estar só sonhando. Mas o espírito tem uma chance a mais de ouvir a voz de Deus enquanto você dorme. Por isso, Deus fala com os homens em sonhos. Porque Deus está tentando produzir um fruto. E a voz produz fruto em nós, porque a gente foi feito para ser movido pela voz de Deus. Então, a habilidade de um crente vem das áreas onde Deus já abriu os ouvidos dele. Se Deus abriu os seus ouvidos numa área... O que é o dom profético? Deus apenas abriu o seu ouvido naquela área. E você chega perto de alguém e o rolo começa a descer. Mas por quê? Porque Deus abriu os ouvidos naquela área. E Deus faz isso de maneiras diferentes com cada pessoa. É incrível que uma das formas que Deus fala comigo sobre as pessoas não é quando eu estou orando por elas, é quando eu estou conversando com elas. Eu estou aqui com a pessoa... 5 minutos de conversa, Deus já me falou sobre a pessoa. Mas eu preciso ouvir a pessoa. Ela está falando e Deus está me mostrando. Pastora Gel, não. Ela põe a mão na cabeça. Ela chega na frente da pessoa. Aí Deus revela as coisas para ela que eu já falei com Deus muitas vezes, mas Ele não quis fazer isso comigo. Ele não faz. E eu não quero forçar Ele a fazer. Eu não quero forçar Deus a me... Deus escolheu como abrir o seu ouvido. Você tem que entender isso. Deus escolheu onde abrir o seu ouvido. Ele que escolhe isso. Entendeu? Eu ouço a Deus na adoração. Deus me deu uma unção de adoração. Quando eu estou no piano adorando, eu estou ouvindo a voz de Deus. A voz do Espírito me dá fruto nessa área. Eu sei ouvir a Deus quando eu estou adorando. Eu ouço a voz dele. Ele fala. Ele fala. A declaração mais feliz que um crente pode fazer é essa: abriste os meus ouvidos. Isso significa, mudaste a minha vida naquela área que você abriu o meu ouvido. Agora, eu pedi para você fazer essa oração. Tu não quiseste ofertas e sacrifícios, mas tu abristes os meus ouvidos. E agora eu quero levar você para esse
tremendíssimo texto aqui, Isaías 50, o versículo 4, onde a gente vai discutir as partes desse versículo. Porque nesse texto você tem um ouvido aberto para se tornar um discípulo. E o verso diz, Isaías 50, verso 4, ele me deu a língua, ele me deu uma língua instruída. O Senhor me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Quem não quer isso? Right? Come on. O Senhor me deu a língua dos instruídos. Uma língua instruída. Come on. Para sustentar com uma palavra ao que está cansado. Caramba, Deus está falando assim, eu te dei uma língua para falar. Só que você vai prestar atenção, que a próxima coisa que ele vai dizer não tem a ver com a língua. Fala assim, ele desperta-me todas as manhãs, ele desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Então, ele me deu a língua instruída. E a língua instruída é para ser utilizada em público, a língua instruída. De Isaías 50, no versículo 4. Essa é uma oração que eu faço há vários anos, eu oro esse versículo. Só que, por onde você recebeu essa língua instruída? Pelo ouvido. Alguém pode falar, a língua entra pelo ouvido. Quem não escuta, não fala. A língua entra pelo ouvido. Tudo entra pelo ouvido. Right? Antes dele me dar a língua instruída, ele teve que preparar o meu ouvido, ele teve que despertar o meu ouvido para que eu pudesse ouvir como discípulo. Tá? A língua instruída nasce de um ouvido despertado. Por que a maioria das pessoas não tem o que dizer, não tem uma palavra para dizer? É porque elas não têm um ouvido para ouvir. Aos pregadores que estão aqui, ou aos pretendentes pregadores que estão aqui, ou aqueles que eu já chamei para alguma reunião, ou o Senhor já me falou que você é um potencial pregador. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo de pregação com você, eu não estou falando do que você tem para falar. Eu estou procurando se você está ouvindo a Deus. E alguns de nós quer falar, mas eu descubro que não está ouvindo. Mas quer falar. Eu não quero saber se você quer falar. Eu quero saber se tem uma mensagem em você. Se de alguma forma o som da voz de Deus trouxe uma instrução ao seu ouvido. Porque se trouxe, é essa pessoa que eu quero botar para falar. Você não precisa ter experiência de pregar, você não precisa saber falar. Eu quero saber se você tem uma mensagem. Porque o que tem de gente nos púlpitos da igreja sem mensagem, estou cansado de ver pessoas sem mensagem, não tem nada para falar. Fala, vai de Gênesis a Apocalipse e não pregou nada. Falou a Bíblia toda e não falou nada. Não tinha uma mensagem, mas queria falar. Você pode pregar a Bíblia toda sem falar uma mensagem. Você pode citar versículos, você pode fazer um monte de esboços, mas você não pregou a palavra, você não trouxe nada do céu. Meu ouvido, ele busca uma mensagem. Se você receber uma mensagem, você tem algo para falar. A língua instruída é usada em público para abençoar o cansado, instruir as multidões. Ela é como maçãs de ouro em salva de prata. Mas o ouvido despertado, ele é despertado no privado. Ele é despertado no oculto. O texto diz que ele me desperta todas as manhãs. Para começar, tem que levantar da cama. E não mexeu nem no ouvido ainda, mas tem que levantar da cama. Ele me desperta todas as manhãs, a língua instruída, right? Ele me desperta. Presta atenção, Deus tem que acordar você. Tá, ele te desperta primeiro, e aí o que ele faz? Ele desperta o ouvido. O meu ouvido. Ele desperta o meu ouvido. Se eu fosse você, eu aprenderia a pegar o que a palavra de Deus fala que ela vai fazer
E você chegar para Deus e pedir para Ele fazer. Uma vez que Ele está falando que Ele vai despertar o meu ouvido, você tem que chegar para Ele e falar, e aí? O que você vai fazer com o meu? Vai deixar ele surdo desse jeito? 30 anos que eu sou crente, não sei nada novo. Onde é que está a sua voz me renovando? Você tem que pedir para Deus despertar o ouvido. Tem pessoas que usam a palavra ativar, que eu gosto também, ativar. O que a palavra ativar, ela traz a intenção? É que tem algo lá, mas está morto, está desativado, está dormente. E precisa de um toque de Deus. É isso que ele está falando, despertar, ativar, acordar o meu ouvido. Agora, quando ele acorda o meu ouvido, ele acorda para quê? O verso diz, para que eu ouça como discípulo. Para que eu ouça como discípulo. Preste atenção. Quando ele desperta o ouvido finalmente, quando ele finalmente toca o ouvido, qual é a mensagem que chega lá? Não é uma instrução específica para pessoas. Presta atenção, não é nem mesmo uma resposta para as coisas que você está pedindo de você mesmo. Quando Deus está despertando o ouvido, não é tipo assim, finalmente, vai casa mesmo, vai, muda para a Flórida mesmo, vai. Ei, não é isso. Quando Deus está despertando o ouvido, não é uma mensagem específica que Ele está trazendo. Deus desperta o ouvido, sabe para quê? Ele está fazendo um adestramento em você, para você ouvi-lo sempre. Em todo tipo de situações enganosas dessa vida, da sua própria alma, em que você pode ser enganado pela sua própria alma, ou da agenda oculta das pessoas ao seu redor, ou da voz do inimigo ao seu redor. Deus adestra o seu ouvido, Ele adestra o seu ouvido, tipo assim, é um adestramento, não é que você ouviu uma instrução específica, mas Ele abriu o seu ouvido, Ele tornou você sensível à voz dEle, e você poderá ouvir Ele em qualquer situação. É do tipo assim, Ele adestrou o seu ouvido aqui, não que você recebeu uma mensagem, mas Ele abriu o seu ouvido. Aí você, sem perceber, você caminhou, aí você ia saindo. Quando você chegou ali na porta, aí ele falou algo. Aí você ouviu esse algo específico, porque ele tinha adestrado o seu ouvido antes. Porque se ele não tivesse aberto o seu ouvido, você podia passar naquele lugar e ele falar várias vezes, você não ia ouvir. Eu falo para você, todo dia a gente tem que usar o cotonete espiritual na oração e limpar o ouvido e dizer, eu estou aqui para te ouvir. Às vezes eu chego na oração e falo para Deus só isso. Eu estou aqui simplesmente para te ouvir de novo. Eu não vim aqui fazer outra coisa, a não ser te ouvir. Uma coisa eu já entendi. Eu existo para ouvir a Deus. Aliás, eu quero fazer questão de abrir um texto que não está no esboço, mas eu lembro aqui agora, o Espírito Santo me lembrou aqui agora, de Atos. Deixa eu correr para poder te falar qual é o capítulo. E é o capítulo 6 mesmo, que eu estava pensando que era, e é mesmo. Atos capítulo 6, surge um problema na igreja de Jerusalém, no comecinho ali, a igreja está crescendo, e o problema é o seguinte, que as viúvas gregas não estavam recebendo a alimentação que a igreja distribuía. E aí, no versículo 3, os apóstolos dizem assim, escolham, irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que nós encarreguemos a eles desse serviço. Surgiu um problema de logística na igreja, tem que dar comida para essas pessoas que precisam, e os apóstolos discernem uma coisa, nós não fomos chamados para fazer esse serviço. Chama homens de boa reputação para fazer isso. E no versículo 4, eles declaram, porém nós perseveraremos aonde? Na oração e no ministério da palavra. Uma coisa que Pedro, João e os apóstolos entenderam é, nós existimos para ouvir. Nós não vamos mexer com comida, nós não vamos mexer com isso e com aquilo, nós vamos ficar aqui para ouvir. O nosso dever principal, o nosso chamado principal como pastores, como líderes evangélicos da casa de Deus, é ouvir a voz de Deus. Distribuir comida, qualquer surdo pode distribuir. Qualquer surdo na igreja pode cuidar das viúvas.
Mas nenhum surdo pode estar na frente da igreja. Porque é o destino espiritual das pessoas que está dependendo dele ouvir a voz de Deus. Digo para você, se você quer ser um obreiro, e eu estou formando obreiros aqui, eu não falo nenhuma palavra que não seja para formar um obreiro. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Pare de ouvir suas emoções. Pare de ouvir sua alma. Saia da alma. Pare de ouvir sua carne. Sua carne está disposta a servir a Deus. Sua carne está disposta a fazer sacrifício. Deus não pediu sacrifício. Ele não pediu para você fazer. Ele pediu para você ouvir. Abre os meus ouvidos, é o que você tem que orar. Desperta-me como um discípulo. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Me faz alguém que aprendeu a ouvir a sua voz. Agora, eu vou terminar a aula com o último soco no estômago. E agora eu vou para... junto com o Salmo 40, o versículo 6, eu quero levar 1 Samuel 15, 21. Esses dois textos falam a mesma coisa. Salmo 40, verso 6, 1 Samuel 15, 21. Vou ler 1 Samuel 15, 21, e aí eu volto para o Salmo 40. Você vai ver um padrão nesses dois versículos. A escolha ou a competitividade entre sacrifício e o ouvido. Na verdade, 1 Samuel 5, 22, tá? 15, 22. O profeta está falando com Saul, e Saul tinha sido ordenado a destruir as ovelhas de Amaleque, mas Saul traz as ovelhas. E ele quer fazer o quê? Oferecer sacrifício. Então Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça o quê? A voz do Senhor. Ele diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, tá? E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Nos dois textos, Deus está fazendo a comparação, essa escolha. Há uma escolha. A escolha. Qual é? A escolha é entre sacrificar ou ouvir. Tá? Sacrificar versus ouvir. Essa é a grande competitividade aqui, dos dois versículos. Não pedistes holocaustos nem sacrifícios, mas abriste os meus ouvidos, porque Deus sempre preferiu o nosso ouvir aos nossos sacrifícios. Mas nós temos uma preferência diferente. Nós preferimos sacrificar do que ouvir. Nós preferimos tapar os ouvidos, e nós fazemos isso de maneiras muito polites, muito gentis. Nós ignoramos. Fazemos de conta que Deus não falou. Ou nós ouvimos e dizemos que vamos fazer, mas não agora. Depois eu faço. Obediência adiada é desobediência. Mais uma vez, eu quero usar o exemplo da menina, que a mãe grita para ela: menina, vai lavar a louça. Eu falei: já vou, mãe. E aquilo era 11 horas da manhã. Aí, quando dei meio-dia, a mãe: fulana, que é, mãe? Você já lavou a louça? Não, mas eu já vou. Já tem uma hora que ela... 2 horas da tarde, a mãe: fulana, já vou, mãe. 4 horas da tarde: fulana, eu não já falei que eu já vou? Espera aí. O que está acontecendo aqui? A menina está treinando o ouvido a não ouvir. Toda vez que ela diz eu já vou, ela está dizendo: eu sei, mas eu não vou fazer isso agora. É igual muito crente faz com Deus. Ele está ouvindo Deus falar, mas ele está dizendo para Deus: eu vou fazer, eu te prometo que eu vou fazer, eu só não vou fazer agora. Calma, cool down, fica frio aí. Eu vou fazer. Eu vou te obedecer, só não hoje. Eu te pergunto, qual é o direito que eu e você temos de dizer para Deus quando nós vamos obedecer a voz dele? Quando ele está falando com a gente agora, nesse momento. Então, nós preferimos tapar os ouvidos dessa maneira assim,
simples, essa maneira polite. Nós ignoramos, entendeu? E nós preferimos oferecer sacrifícios de ouvidos fechados, tá? Não é essa a história da religiosidade nas igrejas evangélicas? O que nós temos nas igrejas evangélicas? Gente que oferece muitos e belos sacrifícios e serviços para Deus que Ele não pediu, mas não escuta a sua voz, nem lhe obedece. Ah, come on. O que tem de vozes bonitas nos altares, o que tem de pregações bonitas e programas que estão sendo feitos nas igrejas, que Deus não pediu. É incrível que se Deus tivesse o poder, se ele pudesse cortar e desfazer tudo que Ele não pediu nas igrejas, quase tudo caía por terra, quase tudo ia parar de existir. Porque Ele não mandou fazer um monte de coisa, os homens que inventaram. E você tem dois modelos de igreja para seguir, o que está sendo feito ou o que Deus gostaria de fazer. Agora, o que Deus gostaria de fazer é incômodo, porque a gente vai ficar mais tempo sentado do que fazendo alguma coisa. A gente vai ficar mais tempo em oração, ouvindo a voz dEle, a gente vai ficar mais tempo gastando a energia em comunhão com Ele do que em sacrificar. Deixa eu falar para vocês, não é difícil uma pessoa trazer um cheque grande para a igreja, como é difícil para ela obedecer a Deus. É mais fácil ela fazer um jejum. Crentes são expert em passar fome. Crentes são expert em passar fome. E eu não estou falando do jejum dos irmãos, mas eu preciso falar. Entendeu? Eu não perdoo, mas eu estou em jejum há 40 dias. Estou jejuando há 40 dias, mas não perdoo. Não adianta que eu não vou perdoar. Não vou perdoar, não adianta. A pastora Gel estava lá em Pensilvânia e ela foi pregar num congresso. Aí encontrou um pastor que ia pregar junto com ela. Ele estava há 40 dias de jejum, acho que só com água. Só que o tanto que ele falou mal das pessoas que ele estava pastoreando, a raiva que ele estava daquelas pessoas. Aí a pastora falou, você está em jejum de 40 dias? Ele falou, vou terminar um propósito de 40 de jejum. Os crentes, eles estão mais tendentes, eles preferem sacrificar com o ouvido fechado, mas não ouvir a voz de Deus. Agora você sabe, o diabo ele ama sacrifício. E ele vai inspirar você, e vai encorajar você a fazer um sacrifício. Geralmente as pessoas chegam para mim e falam, pastor, abençoa o meu propósito. Eu falo, amém. Só que eu quero saber se foi Deus. Eu vou abençoar uma coisa da carne. Tipo assim, às vezes Deus não pediu para a irmã passar fome, e ela falou que vai passar mais 60 dias sem comer. Eu não estou aqui para abençoar as obras da carne. Eu quero que a pessoa ouça a voz de Deus. Entendeu? Tem uma irmã lá em Chelsea que ela nem me dá tempo de pensar. Ela me pega na esquina da porta, assim. Quando eu estou busy com todo mundo, ela falou, põe a mão na minha cabeça, me abençoa que eu estou com mais um propósito. Eu falei, peraí, que propósito é esse que você está fazendo? Porque tem gente que está disposto a morrer de fome, mas não obedece à voz do Senhor, porque não está acostumado a ouvir. Então, eu fiz essa pergunta, por que os sacrifícios são mais atraentes para nós do que a obediência? Aqui eu vou terminando em 5 minutos, por aí eu estou terminando. Primeiro, porque nós operamos mais na alma e na carne do que no espírito, isso é, a carne está sempre pronta e afoita para trabalhar. Não sei se você já notou que não tem nada mais disposto na igreja a fazer a obra de Deus do que a carne. Ela quer fazer, ela quer operar, ela quer servir. Coisas que Deus não pediu para fazer, mas ela deseja oferecer. Entendeu? Tem uma irmã lá em Chelsea, que a filosofia dela, sabe qual é? E um dia ela mesma falou para mim, eu não espero a liderança me pedir, não, eu vou fazendo. Eu falei, essa é perigosa, porque, tipo assim, ela pode fazer as coisas que você não sabe o que ela vai inventar, mas ela aparece com as coisas. Ela falou desse jeito, eu falei, já sei, o Espírito está aí. Porque, tipo assim, e ela falou para outra irmã, você não precisa esperar a liderança pedir, não, você tem que sair fazendo. Eu falei, essa é a carne. Eu conheço você. Quando você está tão acostumado a fazer na carne, sabe aquelas boas vontades que você tem, aquele desejo de melhorar a obra de Deus? Você tem que perguntar se está vindo de Deus. Os irmãos estão me olhando assim, como se esse pastor é doido. Ele está falando umas coisas assim. Mas deixa eu lembrar só um versículo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, que a palavra diz que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo.
Então eu queria que você imaginasse aquele fogão lá do céu, aquela fogueira. Aí Deus vai pegar todos os CDs que a irmã gravou, joga tudo aqui no fogo. As pregações que o pastor fez, joga tudo aqui no fogo. Aquelas escola bíblica de férias que a irmã inventou por si. 30 anos fazendo escola bíblica de férias, põe aqui. Aquele programa de alimentar o povo da rua com comida, põe tudo aqui. As viagens missionárias que o pastor fez lá para a África, põe tudo aqui. Deus vai queimar tudo. E sabe o que vai acontecer nessa fogueira? Só vai sobrar nela o que veio de Deus. O que veio de nós vai sumir tudo aqui. Eu não quero saber se a gente serviu 50 anos a Deus na carne, a gente vai ter 50 anos de prejuízo. Porque no céu não vai ser recompensado nada do que a carne fez. Deus não vai recompensar a carne no céu. Então, ou os crentes param de andar na carne e aprendem a andar no Espírito e fazer o que Deus está pedindo, isso é, para isso você tem que ouvir, ou você vai sacrificar, você só vai aumentar a lenha da fogueira. Quanto mais livro você escreveu, tem muito livro que escreveu, que Deus não mandou ninguém escrever. Mas todo pastor quer escrever um livro. É chique, você tem que ter um livro escrito, porque se você não tiver, você não... Mas assim, eu peguei um livro, aliás, eu ganhei um livro, um colega me deu um livro, mais um livro que ele escreveu. Aí, eu me lembro porque eu não sei o que foi que eu tive que ir no hospital de Eberete, eu tive que ir na emergência, não sei se eu fui levar alguém ou fui porque eu precisava ir. Eu sei que eu tive mais de umas 2 horas dentro do hospital, eu li o livro inteiro naquelas 2 horas. Mas um livro que eu consegui ler em 2 horas é porque ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Eu procurava, o que tem esse livro? O que tem esse livro? Na próxima página, na próxima. Cadê? Próximo capítulo. Sorry, brother. Não tinha nada. Era só páginas escritas. Tipo assim, as pessoas não estão muito preocupadas se a carne está fazendo a obra. Por que nós optamos por sacrificar? O Espírito Santo falou isso aqui para mim. Porque nós entendemos a Deus, nosso entendimento de Deus é mais pelo ritual do que pelo objetivo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou cansado de pessoas me pedirem para batizar, mas todo pastor ele tem que tentar discernir o que a ovelha está falando. A ovelha não tem obrigação de discernir, você que tem que discernir por ela, entendeu? E eu me lembro bem, uns 15 anos atrás, essa moça me pediu para batizar. Eu falei para ela que não era uma boa ideia. Mas ela queria batizar, você sabe por quê? Porque na cabeça dela, se ela descesse as águas, ela ia parar de pecar no dia seguinte. Todos os pecados que ela cometia, que ela não conseguia parar de pecar, ela acreditava que se ela descesse as águas, no outro dia, ela não ia fazer mais. E eu sabia que uma molhadinha naquela água não ia resolver nada. Mas as pessoas acreditam no ritual. Elas idolatram o ritual. Elas gostam de sacrifício, porque o ritual evangélico, o ritual religioso, por exemplo, a Santa Ceia, se eu tomar a Santa Ceia, uma irmã falou assim, ela estava morando com o namorado, e ela falou, não, eu tomei a ceia para me dar força, né, para eu parar de pecar. Eu falei, peraí, irmã, o que você acha que a Santa Ceia é? Eu falo para você, brother, falo para você, as ovelhas de Jesus são incríveis, sabe? Entendeu? Elas creem no ritual. Por isso que elas sacrificam. Elas amam o sacrifício. Elas acreditam no ritual. Por exemplo, eu tive uma pessoa que ele quis dar uma oferta na minha vida. Aí ele perguntou para mim assim, eu posso dar uma oferta na sua vida, não posso? Eu falei, pode. Depois eu fiquei entendendo que ele estava meio assim, tinha uma empresa, ele tinha um business, e ele tinha o seu jeito de fazer as coisas, mas na cabeça dele, tipo assim, não importa como eu fizesse, se eu estiver dando uma oferta na vida do homem de Deus, Deus é obrigado a... Sabe como? Sabe como? Sacrifício, ritual. Então, tipo assim, gente... E a outra razão, a última, porque nós preferimos sacrificar, é porque nós somos desobedientes, por natureza.
né? E nós não queremos ouvir. Os sacrifícios, eles estão sempre competindo com a obediência, mas Jesus falou em João 14, 23, e esse é o penúltimo texto que eu vou ler aqui, João 14, 23, o Senhor falou essas palavras. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Sou o que ama a Deus, é o que guarda a sua palavra, é o que obedece os seus mandamentos. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Agora, o último texto que está no meu esboço que eu quero ler é o Salmo 51, verso 17, onde, mais uma vez, os sacrifícios são a não preferência de Deus. Salmo 51, verso 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Eu quero orar pelos irmãos nessa noite. Mais uma vez, convido os irmãos para a gente vir a esse altar. Todos vocês, por gentileza, vamos orar juntos aqui, como a gente sempre faz. 51, 17. Salmo 51, verso 17. Podem vir aqui, amados, para a gente fazer aqui o círculo da nossa oração final. Amados, esse é um momento em que nós vamos pedir a Deus que nos dê aquilo que Ele ofereceu essa noite. O que Deus ofereceu nessa noite foi uma mudança e uma bênção através de um ouvido. Eu queria que você saísse daqui para pedir todos os dias em casa: abre os meus ouvidos. Eu te dei os textos aí, Isaías 50, verso 4, ele desperta o meu ouvido. Você orar esses versículos. Não são orações da alma, não são orações da carne, são orações reveladas da palavra de Deus. Lembra que eu li o Salmo 81, o desejo de Deus de ser ouvido. Ah, se o meu povo me escutasse, ah, se Israel ouvisse a minha voz. Eu abateria os seus inimigos, eu mudaria a sua vida, Puxa vida, Deus está dizendo, tudo está atrás do som da minha voz. Se você receber essa revelação, você vai parar de correr atrás de outras coisas e vai correr atrás do som da voz de Deus. Abra as mãos onde você estiver. Senhor, eu quero te agradecer pelas ovelhas do Senhor. Tanto as que estão aqui quanto as que estão me ouvindo online são servos do Senhor. E se eles são servos, eles já ouviram a tua voz. Só que nós ouvimos numa medida, Senhor, tão pequena às vezes, que não mudou a nossa vida, mudou pouco. Nós ouvimos a tua voz o suficiente para estar na tua casa, mas não ouvimos o suficiente para mudar tantas áreas. E o clamor que eu faço agora por mim e pelos meus irmãos é: traz um novo som. Traz um novo som da tua voz, traz uma nova dimensão do ouvir. Alguém pode pedir: alarga o meu ouvido, abre o meu ouvido. Isso expande a minha audição espiritual. Deus, eu não vou a lugar nenhum, ninguém vai a lugar nenhum, se nós não ouvirmos a tua voz. Deus, obrigado pelos teus filhos que vieram à tua casa nessa noite. Os que estão aqui ouvindo a tua palavra, os que estão ouvindo online. Deus, obrigado por esse privilégio de andar pelo som das tuas palavras. Às vezes, Senhor, não é nem uma palavra, às vezes é apenas o som da tua voz, o som da alegria, como foi falado hoje, Pai. Eu peço mais uma vez, eu queria ungir os ouvidos dos irmãos nessa noite, nesse lugar. Eu queria que você entregasse o seu ouvido a Deus. Eu queria que você aproveitasse para fazer isso todo dia em casa, ungisse o seu ouvido. Aliás, eu vou ungir sua mão, não vou tocar em seus ouvidos, não, tá bom? Eu vou ungir sua mão e você põe essa mão no seu ouvido e você consagra o seu ouvido para Deus. Essa é uma unção para os ouvidos dos irmãos. Não vou tocar nos ouvidos das irmãs, eu quero que você mesma faça isso, tá bom? Então, por favor, ali, ó, esta é uma unção para Deus despertar o seu ouvido. Eu abençoo você com uma nova audição espiritual, porque como servo de Deus, você só precisa ouvir o Senhor. Se você ouvir a Deus, você será um obreiro, você será uma obreira. Se você ouvir a Deus, você fará a vontade de Deus. Se você ouvir o Senhor, você cumprirá o propósito. Se você ouvir o Senhor, você não vai andar confuso, nem preocupado. Tudo que eu e você precisamos é ouvir a voz. Eu vou ungir o meu ouvido mais uma vez. E eu quero dizer, Senhor, fala nesse ouvido, ele te pertence. Aliás, Senhor, eu proíbo a voz do inimigo aqui. Eu proíbo a voz da minha alma. Eu proíbo ouvir a voz da minha própria alma. Eu proíbo, Senhor, esta aliança entre a minha alma e o inimigo. Eu cancelo essa aliança, proíbo.
Eu declaro que o meu ouvido é teu, somente teu. Eu santifico ele para ti. Senhor, abre os meus ouvidos, expande os meus ouvidos. Eu existo para ouvir a tua voz. Aliás, Senhor, eu oro para aprender a ouvir a tua voz. Eu não oro para falar, eu oro para ouvir. Eu não venho à igreja só para falar, eu venho para ouvir tua voz. Deus, ao entrar no meu carro, ao voltar para casa essa noite, a mim e a cada um dos irmãos, eu peço, abre os nossos ouvidos. Ao sair de amanhã de casa para trabalhar, no trabalho, durante o dia, Senhor, abre os nossos ouvidos. Deus, tem liberdade de falar conosco debaixo do chuveiro. Talvez é um lugar bom que o Senhor gostaria de falar com alguém. Ou debaixo do cobertor, Senhor, ou tomando um café. O Senhor sabe onde falar conosco. Eu libero a tua voz.